Saúde no ar. Informação na dose certa. Olá, começa agora o Saúde no Ar, a sua dose diária de informação para uma vida melhor. Eu sou Patrícia Tosta e a partir de agora estaremos juntos trazendo informações, orientações e dicas para que você possa cuidar do seu maior bem, o seu maior patrimônio, que é a sua saúde. O Saúde no Ar você ouve todos os dias aqui pela Excelsior AM, a voz do Senhor do Bonfim, chegando em mais de 200 municípios desta grande Bahia, mas também em qualquer lugar que você esteja, você pode ouvir a nossa programação pelo nosso portal. Acesse www.portalsaudenoar.com.br. Estamos também nas redes sociais e você pode acompanhar a nossa programação, participar das nossas promoções acessando Saúde no Ar no Facebook, no Twitter, no Instagram. Você pode participar também mandando a sua mensagem, a sua sugestão para o nosso e-mail. Entre em contato com a nossa produção. Produção, sem o tio e sem cedilha, @portalsaudenoar.com.br. Então, curta, compartilhe, sintonize, fique com a gente, porque se é saúde, saúde no ar. Saúde no ar. Informação na dose certa. Olá! Através deste canal, eu apresento para você uma solução diversificada e integrada de comunicação para a área da saúde. O projeto Saúde no Ar reúne em uma só proposta 7 soluções para que você possa divulgar as suas ideias e serviços. São 7 interfaces, um portal segmentado para a área da saúde, com colunas exclusivas e informações variadas sobre o universo da saúde. Neste portal, abrimos um link para rádio e TV web. Conteúdo exclusivo e original, com uma programação atraente e interativa. Conteúdos selecionados sobre saúde. Com a nossa equipe, você também pode ter uma TV ou rádio exclusiva. Produzida em formato de mídia indoor, exibidas através de um circuito interno, áudio e visual, mantendo um canal direto de comunicação com o seu cliente. A sua sala de espera pode ficar bem mais atraente e informativa. O Saúde no Ar é, portanto, uma solução para entreter seus clientes e divulgar seus serviços. Levamos sua marca para um canal aberto, um programa de rádio e uma emissora comercial e com grande alcance. Olá para você que sintoniza o Saúde no Ar, a sua dose diária de informação para uma vida melhor. Eu sou Patrícia Tosta, a partir de agora estamos juntos trazendo informações, orientações, dicas para que você possa cuidar melhor do seu maior patrimônio, a sua saúde. O seu produto chegando a um público não imaginado. Atraído por uma comunicação simples, clara e impactante. Mídias digitais indoor, com uma programação desenvolvida por profissionais treinados para melhor te servir. Através destes canais, divulgamos informações atualizadas e relevantes na área da saúde e apresentamos a sua marca em um contexto de promoção da saúde e busca da qualidade de vida. Informação, utilidade pública, com divulgação de uma agenda positiva da saúde. Esse é o nosso diferencial, já que entendemos que saúde não é só ausência de doença, mas um estado completo de bem-estar físico, mental e espiritual. Conheça o nosso projeto e nos permita mostrar o que de melhor você tem a oferecer. Acesse o nosso site www.portalsaudenoar.com.br ou mande um e-mail para a produção@portalsaudenoar.com.br. Siga também as nossas redes sociais. A solução que você buscava para uma comunicação efetiva da sua empresa, entidade ou serviço. Não esqueça, se é saúde, saúde no ar. Saúde no ar. Informação na dose certa.
Sempre com muita alegria no coração por estar fazendo parte do seu dia, da sua rotina, por levar até você informações de qualidade com profissionais que estão aqui sempre dispostos a te ajudar a esclarecer as suas dúvidas. A produção do Saúde no Ar é de Edla Maiara. Aqui no estúdio tem Ivan Marques atendendo você pelo 3328-7666. Tem a Indiara, a Indy, te atendendo com muito carinho, anotando a sua pergunta, a sua dúvida, tudo o que você quer saber que passa por aqui pelo nosso programa. E você também fica ligado e sintonizado na nossa programação. Rádio Excelsior da Bahia, Saúde no Ar e você juntos aqui até as 9 da manhã. Conversando com especialista. O herpes é uma doença que não tem cura, provocado por um vírus que se torna extremamente contagioso. A doença se caracteriza por vesículas, que são pequenas bolinhas, que podem evoluir para úlceras. É contagiosa, merece cuidado e atenção, pode atingir qualquer faixa etária. Herpes é o nosso assunto de hoje e para esse bate-papo está aqui com a gente no estúdio para conversar também com você, Nilce Querino, ela que é professora de microbiologia da Universidade Federal da Bahia, é médica infectologista e é também do Instituto de Infectologia da Bahia, lá em Lauro de Freitas. Nilce, bom dia, prazer recebê-la aqui. Bom dia, Patrícia, muito obrigada primeiramente pelo convite e também aos espectadores, né, e ouvintes. E é muito interessante um tema, porque é um tema atual, é um tema que causa muitos transtornos, inclusive na vida de casais. E é realmente interessante porque é uma coisa cotidiana e frequente. E tem muita gente, apesar de ser cotidiana frequente, tem muitas pessoas que não sabem, não conhecem ou têm muitas dúvidas relacionadas ao herpes. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, conceituasse o que é o herpes, como ela se manifesta e os tipos. Na verdade, Patrícia e ouvintes, o herpes tem uma família muito grande. Quando nós estamos falando, e hoje o nosso tema, nós vamos falar sobre o herpes simples e talvez o herpes zoster, que é aquele que causa a catapora, que são coisas muito importantes. Mas a família é uma família muito grande, inclusive engloba doenças como a doença do beijo, a famosa doença do beijo, que ocorre muito frequentemente depois do carnaval, é um vírus da família herpes também, o Epstein-Barr vírus. Tem o citomegalovírus, que causa muitos problemas em pacientes transplantados renais. Nós temos o sarcoma de Kaposi, que ataca pacientes que têm AIDS. Então, é uma família muito grande, a família que nós chamamos herpesviridae, certo? Mas hoje nós vamos nos focar no herpes simples, que é o herpes tipo 1, tipo 2, e o varicela zoster também, se vocês quiserem saber, que é conhecido como cobreiro, né? Que também é uma doença muito frequente no nosso meio. Então, tá aí. Colocado para você, ouvinte da Excelsior, que pode fazer a sua ligação, 3328-7666. Você também que nos ouve através do portal Saúde no Ar, www.portal.com.br, ou ainda está também acompanhando essa entrevista através do nosso aplicativo Rádio Saúde no Ar, que você baixa gratuitamente no seu celular, no seu smartphone, no seu tablet e pode ouvir também a nossa programação. Vamos lá, então, ao José, que está em Águas Claras. Primeira pergunta do programa de hoje. Tem também a Jocilene, lá da Barra. Olá. Oi, José. Quem está na linha, Ivan? Vamos conversar com os nossos ouvintes? Estamos aguardando. Dia. Bom dia. Eu sou Gislene. Gislene. Olha, o programa Saúde no Ar, ela envolve vários temas. E o primeiro que falou foi sobre o suicídio. A pessoa que suicida, normalmente ela não quer se suicidar. Agora tem uma coisa no cérebro tão pequenininho, que em questão de coisa, uma amiga minha se jogou no centenário, da Graça para o centenário, a delegada, era pedagoga, se formou em Direito e estava triste. Agora, eu já passei tanta agonia, mas eu estou aqui forte. Agora eu lhe digo, como foi que Maria da Penha chegou a Luiz Inácio Lula da Silva e eu quero chegar a Dilma Rousseff. Eu venho sofrendo desde que casei e quando meu sogro faleceu, em 2007. Problema de herança, ser mulher. Então,
é muito importante. Ajuda psicológica, ajuda psiquiatra. Não precisa tomar grandes remédios fortes, não. Ok. Eu sou uma pessoa alegre e visito idosos e sou útil à sociedade. Que a bom. sociedade mata as pessoas, a religião mata as pessoas, a política mata as pessoas e em geral. E assim não se faz. Obrigada, Bom dia. Gislene. Bom dia pelo seu desabafo. Ela que ouviu o Mente Sã de hoje, que teve esse tema, porque, como falamos, foi um dado de uma pesquisa nacional do aumento do número de suicídios, e esse foi o tema da nossa reportagem, mas eu quero lembrar que o bate-papo hoje aqui no Conversando com o Especialista é sobre herpes. E será que essa é a pergunta do José, lá de Águas Claras? Oi, José. Tá na linha? Não? 3328-7666. Nilce, falamos dos tipos. E esse herpes, qual é o herpes mais comum? É esse labial? É, o herpes labial, que normalmente nós chamamos herpes simples, tipo 1, tá? É um herpes que é muito frequente, e, inclusive, quanto menos desenvolvido o país ou a região, mais cedo entramos em contato com esse vírus. E ele se dissemina pelo contato da mucosa, né? Então, as pessoas se contaminam pelo beijo, pelo contato realmente com a mucosa onde está acestado o vírus. Então, ou seja, confirmado, o herpes labial pode ser, sim, transmitido pelo beijo. Sim, claro, claro. E qual a outra forma de contágio? Olha, veja bem... Usar copos, garfos, talheres... Não, isso não é caracterizado como forma de contágio. Se acredita, e estudos mostram que o vírus morre muito rapidamente quando ele não está. Você sabe que o vírus é uma estrutura que depende muito de célula. No momento em que ele está num objeto inerte, ele não tem onde parasitar, onde sobreviver. Ele depende de uma célula para sobreviver. Então, normalmente, esses vírus eles não conseguem, pelo menos o da herpes, sobreviver muito tempo nesses objetos. Então, não é considerado como uma causa importante de transmissão. Então, quem tem um herpes labial também vai ter o genital? É o mesmo vírus? Olha, veja bem, isso é muito interessante. Há muito tempo atrás, onde não havia a prática do sexo oral, não era uma coisa muito difundida, hoje na nossa sociedade é extremamente comum, havia uma distinção muito clara. O herpes labial era o herpes simples tipo 1 e o herpes genital é o herpes simples tipo 2. Hoje, justamente com essa mudança, o uso do sexo oral como uma coisa natural, muitas pessoas que têm um herpes labial fazendo sexo oral termina passando para outra pessoa, que vai adquirir na genitália, então vai ter esse herpes tipo 1, que antigamente era só o labial, ele vai ter o genital também. E o inverso, o herpes tipo 2, na genitália, pode sim se assestar na boca e passar a apresentar as lesões labiais. Então, herpes tipo 1 e 2 podem estar tanto no lábio quanto na região genital. Ok, o Antônio, do bairro da Liberdade, tem uma pergunta a fazer. Antônio, olá. Alô, bom dia. Alô. Bom dia. Eu não quero me identificar, né? Sim. Estou falando aqui da Liberdade. Aí, veja bem, eu já adquiri essa doença, né? Essa AR. Eu gostaria de saber se há algum medicamento que possa usar, porque demora de aparecer, mais ou menos 3, 4, 5 meses, né? Às vezes aparece uma bolinha e ali às vezes termina coçando, mas não termina coçando porque eu já passei por um dermatologista e ele mandou usar um creme, tá, né? Agora só teve um médico que ele passou um comprimido para que eu pudesse tomar, mas só que eu perdi a receita que ele passou, tá entendendo? Eu gostaria de saber se tem esse medicamento para amenizar ou resolve alguma coisa. Infelizmente, como foi colocado muito bem pela Patrícia, é um vírus que não tem cura. Você pode controlar a sua doença. E como você já tem algum tempo, você mesmo pode controlar a sua doença, porque certamente você sabe quando ele vai aparecer. Então, é nesse momento, no início dos sintomas, que pode ser caracterizado, Patrícia, apenas por uma coceira no local, uma sensação de esquentamento no local. Muitas pessoas, por exemplo, mulheres, sabem que durante a menstruação vem a crise. Então, é nesse momento, antes das vesículas aparecerem, antes das bolinhas aparecerem, que você deve agir. De preferência, você deve ter já um comprimido de um antiviral, existem vários, o aciclovir, o valaciclovir, o fanciclovir. Eu sempre recomendo a meus pacientes andarem com isso na carteira, porque na hora que sentir os sintomas, você toma logo o primeiro comprimido e você consegue abortar a infecção. Você pode usar também pomadas? Pode. Pomadas boas,
E eu já alerto para isso, para não ficar comprando essas pomadas que são chamadas medicamentos similares, que não têm um controle correto, né, da Anvisa. Então, você não sabe realmente a procedência desse medicamento. Você pode associar o comprimido a passar a pomada várias vezes, massagear no local. Eu só chamo a atenção que quando é o herpes genital, normalmente não há muita vantagem nisso, até porque você está no trabalho, você não tem condições de estar ali 4 ou 5 vezes ao dia, né, indo ao banheiro para fazer a colocação dessa pomada. Realmente, a aquisição da medicação depende de uma prescrição médica, né? É um medicamento, é um antiviral. Então, claro, tudo tem que ser acompanhado pelo especialista, a forma correta como você vai ministrar essa medicação. Falamos do remédio similar, mas no caso do genérico, vamos saber aqui da Nilce se seria sim, né? Da doutora Nilce, se seria indicado. A Marta tem uma pergunta, ela está no bairro de São Caetano. Oi, Marta. Oi, Márcia, bom dia. Bom dia. Parabéns pelo programa, como sempre, de grande utilidade pública. E algumas dúvidas já foram tiradas, inclusive enquanto eu aguardava. Mas eu gostaria também de saber se essa recorrência do aparecimento das bolhas, enfim, esse tecido da área da genitália sempre doente, se isso não vai trazer um câncer no futuro. Enfim, complicações que isso possa trazer, porque todas as vezes que menstruo, realmente as bolhas aparecem, e a pomada que eu sempre uso é a Ciclovir, e gostaria de saber se eu estou fazendo o correto. Obrigada pela atenção. Muito obrigada a você pela sua participação aqui no nosso programa. Uma pergunta muito bem colocada que esclarece muitas pessoas. Ou seja, quais são as complicações que o herpes pode trazer? Olha, na verdade, o herpes é uma doença que traz uma complicação mais psicológica do que qualquer outra coisa, porque realmente as pessoas terminam entrando num ciclo. Ela deprime porque tem herpes, aí tem herpes e deprime porque o herpes chegou. Então, vira um ciclo. Aquilo vai atrapalhar a sua vida sexual, sem falar que dói e incomoda. Então, mais uma vez, repetindo, eu acho que é possível, no caso dela, que sabe que vai ter essa manifestação na menstruação. Então, quando chegar próximo desse período da menstruação, ela introduzir, eu recomendo, nesse caso, comprimido. Por quê? Porque ela tem um herpes genital. A mucosa, para passar pomada é complicado. Você não vai conseguir massagear o local, até porque você não vai saber exatamente em que local vai aparecer essa lesão. Então, se ela antes, já profilaticamente, preventivamente, está na hora de menstruar, eu vou menstruar, eu começo a tomar o aciclovir oral ou o valaciclovir, eu vou ter uma grande chance de evitar de ter a crise. Agora, ela pergunta, pode evoluir essa sucessão de lesões naquela região? Pode gerar um câncer genital? Olha, na verdade, como eu falei, é um vírus que traz esse transtorno psicológico de dor, mas ele não está associado ao herpes simples a câncer. É preciso estar atento à possibilidade de ter outras infecções, nós chamamos de co-infecções. Então, precisa ir ao ginecologista, avaliar, porque outros vírus, como o HPV, que hoje nós temos a vacina, esse sim é um vírus intimamente associado ao câncer do colo de útero. O herpes não. Ok, agora mesmo quando não há manifestação das bolhas, das lesões, das úlceras, mesmo assim é possível transmitir o vírus? Sim, existem estudos mostrando que é possível sim a transmissão, mesmo na ausência da manifestação clínica. Nós sabemos também que quem usa a medicação, por exemplo, profilaticamente por meses, todos os dias, essa transmissão, ela cai bastante. Mas se sabe muito bem que, principalmente, aqueles pacientes que estão no começo, ou seja, tiveram infecção há pouco tempo, eles têm mais frequentemente eliminação do vírus sem apresentar as lesões, sem apresentar as vesículas. É possível que a pessoa tenha herpes e o diagnóstico seja errado, ou seja, ele pode ser confundido com outra doença? Ele aparece só no lábio, na genitália ou outra parte do corpo? Olha, realmente isso é uma doença
Principalmente o diagnóstico é clínico. Então, o especialista, ele, olhando a lesão, ele fecha o diagnóstico, é claro, associado à história clínica do paciente. Ele tem aquela história clínica de repetição, do tipo de lesões que terminam fazendo uma confluência no local. E é muito interessante o que você falou, se é só na genitália. Eu tenho vários pacientes que, depois de anos, a lesão começou a aparecer nas costas, no braço, no pé. Então, na verdade, apesar de o mais comum ser no lábio e na genitália, há uma certa frequência de recorrência em locais longe desses sítios que eu acabei de comentar. Então, não tem cura o herpes, mas pode ser Não. controlado, poderia ter sido evitado. Então, controle e prevenção. Na verdade, assim, a prevenção do labial é muito difícil, até porque tem essa questão de transmissibilidade sem estar com a lesão, tá? Mas o herpes genital, você pode usar os preservativos, então aí você diminui a chance de transmissão. Desde que, lógico, a pessoa que tem esse herpes tenha na região peniana ou vulvar. Né? Porque se for fora dessa região, evidentemente o preservativo, a nossa camisinha não vai resolver. E também ninguém vai botar camisinha na língua, né? Aí fica complicado. 3328-7666, o nosso assunto aqui é herpes, o objetivo é esclarecer, sem preconceito, o ouvinte que não quer se identificar, não tem problema nenhum, pode aparecer aqui e figurar como anônimo no nosso programa. O importante é que você tire e esclareça a sua dúvida. Como eu disse no início do programa, nós estamos com uma pessoa que é especialista no assunto, uma médica infectologista, ela é que é do Núcleo de Infectologia da Bahia, que fica lá em Lauro de Freitas, é a professora Nilce Querino, professora de microbiologia da Universidade Federal da Bahia, está aqui para te ajudar a esclarecer suas dúvidas. É o Saúde no Ar te colocando em contato com uma profissional que pode esclarecer aquela dúvida que até então você não teve como tirar. Nosso assunto é herpes. Quem mais, digamos, o público-alvo tem mais predisposição? Fatores genéticos, idade, região onde a pessoa vive, tudo isso pode influenciar? Olha, na verdade, não existe estudos mostrando que há um fator genético preponderante. A doença, ela é uma doença contagiosa, infecto-contagiosa, e o contato é que faz com que você tenha. Talvez a questão genética venha ajudar se a pessoa vai ter mais manifestações ou menos. É importante também lembrar que em alguns desses pacientes que têm alterações da sua imunidade, e dependendo do tipo de alteração da sua imunidade, ele vai ter uma forma mais grave. Um exemplo disso são os pacientes HIV positivos que não estão sendo tratados, que estão com a sua imunidade muito baixa. Tem a pergunta de uma anônima lá no bairro de Nazaré. Vamos ouvir. Alô? Estamos te ouvindo? Bom dia. Bom dia. Eu gostaria de estar tirando uma dúvida. Eu Fica tenho à uma vontade. filha de 16 anos. Ela é moça e apareceu tipo uma ferida, né, nas partes laterais. E eu fiquei preocupada porque tá como se fosse uma íngua. Tá bem inchadinho o local e eu aconselhei ela a passar uma neomicina. Mas a melhora foi muito pouca. Tem mais ou menos uns 3 dias que ocorreu e que ainda está no local. Eu queria saber se pode ser identificado como herpes, porque ela não tem uma vida sexual ainda. Olha, veja bem, existem outras doenças que tem que ser feito realmente o diagnóstico diferencial, mas como nós colocamos, é preciso que o especialista veja, porque é uma lesão macroscópica, nós temos que olhar, ver se realmente tem uma úlcera característica ou não, o aparecimento de íngua, nós chamamos a primo-infecção, na infecção inicial, na primeira vez em que tem a infecção, realmente isso pode acontecer, que é aumento dos gânglios na região afetada, mas nós temos que ter em conta que outras infecções, tipo estafilococos, que causam folicolites, podem ser confundidas se não é visto pelo profissional. Eu aconselho realmente a levar a um médico para que faça esse diagnóstico e desaconselho realmente o uso de pomadas que às vezes só vai mascarar o quadro, confundir na hora que o profissional for olhar essa lesão. Nesse caso, Nilson, pode acometer também crianças, o herpes, no caso, seria o pediatra. Nessa ouvinte que tem uma filha de 16 anos, quem deveria já estar acompanhando? É um infectologista, é um clínico, para onde ela deve levar?
Eu acho interessante que o infectologista realmente observe. Nós temos infectologistas pediatras e nessa idade já qualquer infectologista vê. Eu, por exemplo, que tenho uma formação, minha formação foi em São Paulo, então eu aprendi a ver crianças, desde crianças recém-nascidos até idosos. Então, o infectologista que tem essa formação, ele vê qualquer idade. Eu aconselho porque muitas vezes o diagnóstico é confundido. Eu já atendi vários pacientes sendo tratados como foliculite e era herpes, e também o contrário, né? De ser a foliculite sendo tratado como herpes. Olha aí, Joanice está lá em Gomadeira, tem uma pergunta a fazer, Joanice. Alô? Alô, Patrícia? Sim. Bom dia para você e para todos da Rádio Celso e para a doutora aí. E parabéns pelo programa e por todos, porque aí na Rádio Celso, graças a Deus, só vai gente capacitada. Obrigada. Graças a Deus. Ô, Patrícia, eu vou fazer uma pergunta aí para a doutora. Sim. Eu tenho uma dúvida. Eu sei que vou fugir um pouco do assunto, né, que eu estou vendo, mas eu tenho uma dúvida. Essa doença, que tem um rapaz no São Gonçalo, um senhor, que quando eu passo, eu vejo ele com a pele toda cheia de caroço, aquela doença, coração, passando mesmo aquelas bolhas. Que tipo de doença é essa? Que é do rosto aos pés, todo. E aquilo é contagioso, pega, ou alguma coisa. E quando eu olho assim para ele, eu tiro até as vistas, porque eu não tenho coragem de olhar. Ok. Obrigada, tá, Joanice? Vou passar aqui para a médica infectologista e aproveitar a sua pergunta para saber, o herpes ele pode sair da boca, da genitália e ir para outras áreas do corpo de uma forma mais agressiva? Bom, então, em relação a esse indivíduo que você viu, você me fez lembrar uma doença que é relativamente rara, que é chamada neurofibromatose, em que o indivíduo tem, na verdade, não são bolhas, mas nódulos da cabeça aos pés. É uma doença genética e não tem nada a ver com doença contagiosa. Se for essa que você está falando, realmente não tem cura e também não é uma doença infecciosa. No caso do herpes, ele pode espalhar pelo corpo inteiro? Então, como eu falei para você, o herpes às vezes pode se manifestar fora da região genital, fora da região labial. E pode ser uma coisa circunscrita na perna, no dorso. Nos pacientes imunossuprimidos, mas gravemente imunossuprimidos, essa doença ela pode sim ganhar uma dimensão maior, uma difusão maior. E ser um pouco mais séria, com certeza. Nilzete está no bairro da Ribeira, tem uma pergunta a fazer, Nilzete. Oi, Nilzete, está na linha ainda? Tô, bom dia. Bom dia. Eu queria saber que quando eu tomo sol, assim, que eu vou pra praia, meus lábios estouram, se é herpes. E quando a gente estoura também os lábios com frio, se pode usar essa pomada Ciclovir. Bom dia, vou escutar pelo rádio. Bom dia, é bem interessante a sua pergunta. Como e por que o herpes se manifesta? Então, coisas que causem uma alteração na imunidade, traumas, pode levar ao herpes. Então, uma exposição excessiva ao sol ativa a herpes. Um frio intenso também pode ativar o herpes. Um sexo intenso pode ativar o herpes. É um trauma local. Então, o que ela tem que fazer para evitar ter isso? Primeiro, não se expor ao sol. Né? Levar um sombreiro, um chapéu. Segundo, usar. Existe hoje, como se chama isso? Batons que tem protetor solar para evitar que esse raio de sol... E o protetor labial também. Labial, isso, exatamente. Para evitar. E o ideal é evitar se expor a isso. A pomada, eu chamo a atenção que a pomada, uma vez surgida a vesícula, ela não tem qualquer função. É cosmético puro, você fica toda lambuzada, mas a vesícula vai continuar progredindo, evoluindo. E qual o tempo o ciclo? Vai fechar e vai ficar tudo bem? Na verdade, essa doença ela pode levar de 1 a 2 semanas, se você não tomar nenhuma medicação. Se você medica, então nós podemos encurtar o tempo da doença para 3, 5 dias. Mas eu volto a chamar a atenção na prevenção. Você que tem herpes, você conhece a sua doença, você sabe quando o herpes vai
se iniciar. Então, neste momento, para o herpes labial, eu recomendaria uma pomada de qualidade, uma ciclovir de qualidade, ou Penvir, tanto faz, o Valaciclovir, mas de qualidade. Você pode massagear o local 3, 4, 5 vezes ao dia, na tentativa de abortar o aparecimento da vesícula. Quando a vesícula aparece, a pomada perde a sua função. O ideal seria usar realmente os comprimidos. Eu diria melhor, nos pacientes em que a pomada não consegue evitar o aparecimento da vesícula, iniciar logo com o comprimido. Para finalizar, o estresse também pode ser um desencadeador? Claro, com certeza. O estresse, e hoje é o nosso carro-chefe, né? Trabalho estressante, estudo, a vida que nós levamos, leva com frequência ao aparecimento de herpes. Olha, eu quero agradecer a presença da Nilce Querino, professora de microbiologia da Universidade Federal da Bahia, médica infectologista lá do Instituto de Infectologia da Bahia, em Lauro de Freitas, que uma oportunidade, vamos conhecer também um pouco esse instituto que está à disposição da comunidade da região metropolitana. Nilce, obrigada pela presença, foi um prazer recebê-la aqui. Muito obrigada, Patrícia, fiquei surpresa porque realmente passou muito rápido, mas estou à disposição, no momento que vocês quiserem, qualquer dúvida, estou lá no Instituto de Infectologia, em Lauro de Freitas, mas é muito próximo de Salvador, e qualquer momento você pode me convidar que nós estaremos aqui de volta. E os contatos aqui, nossa equipe de produção está aqui. Se você se interessou, quer saber, manda um e-mail, produção@portalsaudenoar.com.br. Essa entrevista também vai estar lá no nosso portal, www.portalsaudenoar.com.br. Beijo grande, amanhã estaremos de volta com muito mais para você. Sexta-feira, dia de debate, fechando a nossa semana. Até lá. Saúde no ar. Informação na dose certa.